Fala galerinha, que beleza? Eu sou o Sandro, galera. É o seguinte, tava aqui mexendo nos meus, organizando algumas coisas aqui do meu time de futebol de botão, né? Até me organizando para fazer um próximo vídeo. Aí eu pensei assim, por que já não fazer um vídeo referente a isso daqui? E o vídeo que eu vou fazer para vocês hoje é como que começou essa paixão aí pro futebol de botão, né? Quando que foi, como que eu conheci o futebol de botão. Então vamos lá. Primeira vez que eu tive contato com futebol de botão, tava eu mais dois primos, e um dos meus primos ele ganhou um pacotinho, né, com um time de futebol de botão. Não lembro que time que era agora, eu acho que era só tinha aqueles que vêm só com a camisa, sabe? Não sei, tá? Mas enfim, ele ganhou, né, só que até então a gente não sabia o que que era. A gente viu que tava ali, né, tinha ali os botões, tinha a trave, né? Aí a gente até começou a comentar assim, deve ser alguma coisa de futebol, mas ficou por isso, né? A gente não sabia o que que era e ficou por isso. Esse foi meu primeiro contato com futebol de botão, né? Aí depois, não sei quanto tempo se passou, eu conheci um outro amigo meu e uma vez eu fui na casa dele, ele disse, vamos jogar futebol de botão? Eu não sabia o que que era, eu disse, mas o que que é isso? Ele disse, espera aí, ele foi lá, pegou, arrumou em cima da mesa da cozinha ali o campo mesmo, né, e colocou os times ali e falou assim, isso aqui é futebol de botão, né, tem teu time, eu tenho o meu, a gente tem que tentar fazer gol um no outro. E me explicou como que funcionava ali, né, não lembro qual que eram as regras daquela época que ele fazia, mas ele me explicou ali mais ou menos, e eu curti. E a partir desse momento aí, sabe, vamos dizer assim, que foi realmente a paixão por futebol de botão, que eu realmente comecei a ficar sabendo como que era. E depois eu devia de ter, sei lá, acho que uns 10, não, menos ainda, acho que uns 8 anos, 9 anos de idade, por aí. Realmente eu conheci, aí de fato eu sabia o que era futebol de botão. Aí ele sempre me chamava na casa dele pra gente jogar e tal, e eu queria ter também pra mim, né, time de futebol de botão. Mas vamos jogar aí há quase 40 anos atrás, um pouquinho menos, né, 30 e poucos anos atrás. Não era fácil você encontrar assim para vender time de futebol de botão, era muito difícil. Eu, pelo menos nessa época, eu não lembro, né? Aí eu queria porque queria e não achava lugar nenhum para comprar e tal. Aí eu falei para ele, vamos fazer uma troca? Eu tinha um jogo de tabuleiro, eu não lembro que jogo de tabuleiro que é. Eu já até tentei pesquisar aí na internet para ver se eu encontro de novo esse jogo de tabuleiro, porque eu queria, né, comprar de novo e tal. Mas eu que o jogo de tabuleiro era grande, eu falei para ele assim, vamos trocar? Você me dá 2 times, eu te dou esse meu jogo de tabuleiro. Ele veio assim, até posso fazer isso, mas ele ainda falou para mim assim, eu posso trocar, mas eu vou sair ganhando, porque o jogo vale bem mais do que os meus 2 times de futebol de botão. Eu não sei qual que era a diferença de preço, né? Mas eu acho, assim, não sei, vou chutar por baixo aí, talvez daria para comprar na época uns 6 times de futebol de botão ou mais. Não sei, talvez esteja falando besteira, até porque eu não lembro mesmo quanto que era, não lembro mesmo como que era o nome do jogo, né? Também não tenho essa referência de preço, né, entre um jogo de tabuleiro que eu tinha e um futebol de botão na época. Aí beleza, a gente trocou, ele falou para mim, você não vai se arrepender mesmo? Eu disse, não, eu quero futebol de botão, eu quero ter esses 2 times. Aí tá, a gente fez a troca, tudo, né? E a partir daquilo ali, comecei a curtir futebol de botão, jogava todo dia depois do colégio, jogava sozinho também, né? Aí depois eu sei que apresentei para meus primos, né? A gente começou aí a ter essa familiaridade com os times de futebol, com o jogo futebol de botão. Beleza, aí eu fui crescendo. Eu lembro desses 2 primeiros, né? Eu não lembro que time que era, mas eu lembro desses 2 primeiros que eu tive. Aí depois disso eu não consigo lembrar qual que foi o terceiro, como que eu fui adquirindo alguns. Até uma certa época eu não lembro como que eu fui adquirindo os primeiros mesmo que eu comprei. Mas eu lembro que uma vez no colégio, aí eu já tinha mais, acho que uns 11, 12 anos por aí, e bem na frente do colégio tinha uma papelaria. Nessa papelaria chegou, eu acho que era da Gulliver, uma caixa, eu lembro da caixa, né, com 6 times de futebol de botão. Era Flamengo, Botafogo, Inter, Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Se não me engano, eram essas as equipes que tinha nessa caixa, né? E quando eu vi aquilo, eu fiquei assim fascinado. Eu queria, porque queria ter essa caixa. E na época eu só tinha 12 anos, né? Só estudava, não tinha dinheiro, nada.
eu sei que eu incomodei meus pais um bom tempo para me dar o dinheiro para eu poder comprar essa caixa. Uma caixa dessa aí, a gente vê na internet com 6 equipes, está em torno aí de 30, 40 reais, por aí, mais ou menos, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas naquela época eu não lembro qual que seria a referência de preço, né? Para hoje, para aquela época, eu não sei dizer, sabe? Eu sei que eu incomodei muito meus pais, minha mãe principalmente. Eu falava assim, não, eu prometo que eu vou limpar a casa, que eu vou jogar o lixo, que eu vou fazer, sabe? Eu prometi um monte de coisa, eu não sei se eu cumpri, mas ela acabou me dando dinheiro para ir comprar. Tanto que eu incomodei, né? Ela acabou me dando dinheiro para eu poder comprar essa caixa de futebol de botão. Eu lembro quando era meu dinheiro, eu saí correndo, sabe? Correndo modo que dizer, mas eu saí rápido para chegar na papelaria, porque assim, eu acho que quando eu vi essa caixa com futebol de botão, eu acho que eu fiquei mais de uma semana incomodando meus pais para poder me dar o dinheiro, né? Porque só tinha uma. E eu fiquei incomodando. Daí quando eles me deram dinheiro, que eu saí, né, correndo, fui rápido lá para a papelaria, da papelaria em casa era longe, assim, uns 15 minutos andando mais ou menos, por aí. Eu sei que fui rápido e o medo, aquele pensamento no caminho, né? Poxa, agora que eu tô com dinheiro, imagine chegar lá e não tem, sabe? Aquela apreensão, aquela ansiedade, pensando, poxa, eu vou chegar lá, acho que não vai ter. Na hora que eu cheguei lá, que eu vi, eu falei assim, ó, eu quero aquele lá, sabe? Daí quando a pessoa tirou, abriu a vitrine ali, pegou a caixa, entregou para mim assim, pode ser que eu faça uma comparação meio boba agora, mas imagine você hoje ganhando, sei lá, um Play 5 aí, tá? Um Xbox One. Tá, eu sei que é uma comparação um pouco absurda, né? Mas para aquela época, eu poder ganhar aquela caixa com futebol, com 6 times de futebol de botão, né? Para mim, era um tipo de brinquedo assim top, tá? Porque naquela época o videogame top, só para fazer uma comparação, era o Atari, que eu lembro, tá? Eu ainda não tinha, eu acho que eu ia ganhar o Atari uns 2 anos depois. Mas eu poder, assim, ter aquela caixa com 6 times de futebol de botão, nossa, pra mim aquilo foi uma felicidade tremenda, sabe? Daí eu cheguei em casa e comecei a montar meus campeonatos e tal. Eu lembro que na época também, eu já estava com uns 10 times que eu tinha, não vou lembrar todos, né? Mas eu estava com 10, 12 times. Eu fazia o campeonato carioca, fazia campeonato paulista, campeonato mineiro, gaúcho, mas eu lembro que eu reunia todas as equipes de todos os estados, sabe? É como se fosse um brasileiro, mas feito em cada estado. No campeonato paulista tinha equipe gaúcha, mineira, carioca. No campeonato carioca tinha equipe paulista, mineira, gaúcha. Era assim que eu fazia, sabe? Eu me divertia demais fazendo essas coisas. E assim, não era fácil também, mesmo depois que eu comprei essas equipes, né, essa caixa com a equipe, ainda não era fácil você encontrar, pelo menos aqui onde eu moro, naquela época, né, há mais de 30 anos atrás, ainda não era fácil você encontrar time de futebol de botão. Às vezes você encontrava em um bairro longe, em outra cidade, assim, você procurando, né, às vezes você encontrava, porque era muito difícil, pelo menos aqui onde eu moro, né, era muito difícil. Eu lembro que eu comprei uma vez um time de futebol de botão, esse aqui, ó, já vou mostrar pra vocês qual que é. Esse time aqui, esse botão, ele deve ter aí, acho que uns 30 anos, um pouquinho, eu acho que uns 30 anos deve ter esse time de futebol de botão aqui. E naquela época, a gente conhecia assim, vou falar por mim, eu conhecia mais os times aqui do Sul, não quero dizer assim os mais conhecidos, porque às vezes fica parecendo assim, tá menosprezando os outros, não era, mas assim, eu conhecia mais os times aqui do Sul, assim, né, alguns do Sudeste também, né. Aí eu comprei esse time aqui, a hora que eu virar o botão aqui, acredito que quem curte futebol de botão e quem curte futebol já vai saber que time que é. Esse daqui, ó. Tá dando, não tá pegando, tá dando pra ver bem, né? Esse daqui. E eu não sabia que time que era esse daqui, sabe? E assim, alguns times vinham com o nome aqui embaixo. Esse daqui não veio. E eu não sabia, aonde eu comprei também, eu lembro até hoje, foi numa loja que tinha em frente à casa da minha avó. Eu perguntei pro vendedor lá, pro dono da lojinha, se ele sabia que time que era. Ele disse, não sei, sabe? E assim, eu não conhecia os times do Nordeste, assim, sabia que existia e tal, mas eu não conhecia. Esse aqui eu não conhecia. Olha, e o símbolo assim, né, é um pouco difícil assim, para quem não tinha familiaridade na época para saber qual que era esse daqui. E não sei quem uma vez me falou, se foi o amigo, foi um tio, alguma coisa, falou, não lembro agora, eu sei que mostrei a pessoa, ela falou assim, esse é o Ferroviário.
Mas ficou só por isso, né? Ferroviária da onde? Aí eu comecei a jogar como se fosse Ferroviária. Tipo assim, gente, me desculpe, tá? Falando isso aqui, mas há 30 anos atrás eu não conhecia mesmo. Aí depois de um tempo que eu fui descobrir que esse aqui era o Santa Cruz. Aí depois que eu fui descobrir que era o Santa Cruz. E como que eu fui descobrir que era o Santa Cruz? Aí que vem uma outra fase aí do futebol de botão. Para quem é bem antigo aí, lembra da revista Placar, certo? Na revista Placar, no final da revista ali, vinha escudos pequenininhos assim para futebol de botão, para você poder recortar e colar. E eu lembro que nessa revista, eu vendo alguma dessas revistas Placar, eu vi que não tinha, né, os escudos do Santa Cruz, mas tinha uma reportagem lá e apareceu esse símbolo aqui, né? Aí eu vi, apareceu esse símbolo, né, falando do Santa Cruz, e aí que eu descobri que era Santa Cruz, que era o Santa Cruz. E voltando à revista Placar, eu lembro então que na época eu comprei algumas revistas Placar só para poder cortar ali. Acho que vinha 5 equipes, eu acho, não lembro agora, mas se eu achar na internet eu mostro para vocês aí, tá, como que vinham esses escudos para você cortar na revista Placar. Aí eu lembro que eu comprava uma outra revista também, né, aquela coisa, não tinha dinheiro para comprar revista, né, e quando eu via uma eu comprava, e era dessa maneira que a gente conseguia ter alguns escudos para colar, né, nos times de futebol de botão. Agora vamos para dias atuais, os dias de hoje. E hoje a facilidade para você comprar time de futebol de botão é grande, né? Você entra na internet ali, você escolhe qual que você quer, a equipe que você quer, né? Tem os botões profissionais, tem os mais simples e tal. Então hoje você entra na internet ali, é fácil você conseguir montar suas equipes. Mas há muitos anos atrás, 30 anos atrás, não. Se você queria uma equipe, né, você tinha que caçar muito e era praticamente impossível você achar aquela equipe que você queria. E hoje, como eu falei, né, a não ser que você tinha a revista Placar, acesso à revista Placar, aí vinha alguns escudos ali de algumas equipes, né? Eu acho que eu tenho algum botão aqui com esses escudos, vou pegar para vocês, espera um pouquinho aí. E os escudos que vinham, era assim, ó, desse tamanhinho assim, tá? E outra curiosidade que eu falei para vocês, que o meu primeiro futebol de botão que eu tive, é esse daqui ainda, ó. Não era com essa equipe aqui, tá? Porque depois eu troquei, mas era assim, ó, bem leve isso daqui, ó, para quebrar isso que era facinho. Esse daqui foi o primeiro futebol de botão que eu tive, né? Primeiro contato meu mesmo, né? Então isso daqui pode dizer que tem mais de, sei lá, 38 anos por aí, 36 mais ou menos. Então para você ver que é uma relíquia que eu tenho guardada aqui em casa. Bom, mas enfim, então voltando, né? Falando do futebol de botão mais atuais, hoje você entra na internet aí, você consegue escudo de qualquer equipe, você compra, né, que eu comprei, inclusive fiz unboxing aqui no canal, comprei 2 caixas da Gulliver, com 12 equipes de futebol de botão cada uma, ou seja, 24. Eu, para ter 24 times de futebol de botão há muitos anos atrás, eu não lembro quantos anos eu demorei para conseguir juntar isso. E aí, numa simples compra que eu fiz na internet, né, e uma única vez eu consegui pegar 24 equipes de futebol de botão. Muitas dessas equipes eu não vou usar as que eu comprei, porque algumas equipes eu já tinha aqui, então eu ia ficar com equipes repetidas, mas o que eu fiz aí? Aí eu vou na internet, procuro os escudos que eu quero ali, corto e colo. Simples assim, né? Hoje eu posso falar que é uma coisa simples para se fazer, então tem essa facilidade, né? Hoje eu tenho acho que mais de 100 times de futebol de botão. Lá quando eu comecei com esses aqui, né? Nunca que eu iria imaginar que ia ter mais de 100 times de futebol de botão. Uma paixão aí que dura aí mais de, sei lá, uns 35 anos, mais ou menos. Essa paixão por futebol de botão é uma coisa assim que eu acho que não envelhece, né, esse hobby de futebol de botão, porque eu acompanho fóruns, acompanho páginas aí, pessoas assim mais velhas ainda do que eu, né, aí mais de 50, 60 anos que ainda coleciona futebol de botão, participa de campeonatos de futebol de botão, uma coisa que ficou, né, marcado para muita gente aí, essa coisa de futebol de botão, né? E é uma paixão assim que eu quero levar aí pelo resto da vida, né? Colecionando futebol de botão e fazendo meus campeonatos aí, como eu já falei em alguns vídeos aqui, eu faço meus campeonatos, eu jogo sozinho e sou totalmente imparcial com as equipes que eu jogo, eu gosto de me divertir, eu gosto de fazer gols. Já expliquei que o tipo de regra que eu uso é muito diferente do que muitas pessoas usam aí, mas acho que a diversão vai de cada um aí montar o seu tipo de campeonato, o seu tipo de regra, né? Então vai de cada um
fazer isso daí, tá? E acho que é isso, pessoal, mais ou menos aí como que começou a minha história, a minha paixão aí por esse hobby aqui, né? Por esse hobby chamado futebol de botão, futebol de mesa, né? Cada um fala de um jeito, né? Eu conheço por futebol de botão, muita gente conhece por futebol de mesa, é a mesma coisa, tá? E eu quero saber de vocês também como que começou o hobby de vocês por esse, vamos dizer, é um esporte, né? Futebol de botão, quando que vocês tiveram o primeiro contato, como que vocês conheceram, se vocês lembram, né? Eu acredito que muita gente deve lembrar a primeira equipe que vocês tiveram, se vocês têm até hoje, como eu digo, né? A primeira equipe que eu tive de futebol de botão, né? O primeiro futebol de botão que eu tive mesmo foi esse daqui, tá? Mas era, como eu falei, era outra equipe que tinha aqui, mas esse daqui foi o primeiro, né? Então tem aí guardado até hoje. Eu quero saber de vocês qual foi a primeira equipe, como que vocês conheceram o futebol de botão e se vocês colecionam até hoje. Pode ser que depois de algum tempo, né, às vezes tenha parado com esse hobby aí, sei lá, né, às vezes só tem guardado ali, mas não joga mais futebol de botão. Mas comente aí no campo dos comentários, vou bater um bate-papo bem legal, que é um assunto bem bacana aí pra gente ficar discutindo aí no campo dos comentários, beleza? Mas então é isso, galera, ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo e falou!